Olá, boa tarde. A partir de agora você fica bem informado com as notícias do Gazeta News. Em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, bandidos furtaram uma banca de jornal inteira com a ajuda de um guincho. O caso aconteceu no fim do mês passado e ninguém foi preso. A banca ficava na Avenida São Miguel, na esquina com a rua João Antônio Andrade. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos. 2 homens vigiam a rua enquanto outros carregam a banca em um caminhão guincho. Um carro da polícia passa, mas não percebe a ação dos criminosos. Foram cerca de 20 minutos para retirar a banca, colocar no caminhão e fugir. Segundo o dono, a banca não tinha seguro porque ele nunca imaginou que isso poderia acontecer. No dia 18 de dezembro, outra banca sumiu na mesma avenida. O caso foi registrado como furto qualificado. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que altera a forma de escolha dos 32 subprefeitos da capital. Hoje, eles são indicados pelo prefeito e podem ser trocados a qualquer momento. Pelo projeto, seriam eleitos pela população e teriam mandato de 4 anos. Poderiam concorrer eleitores com pelo menos 18 anos, filiados a partido político, moradores da região que não ocupem cargo na prefeitura, nem sejam candidatos a prefeito ou vereador. E a inflação em São Paulo fechou 2015 em alta de 11%, mais que o dobro de 2014. Segundo a FIPE, a inflação em São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, fechou 2015 em alta de 11,07%. Em 2014, a variação foi de 5,2%. A inflação ficou bem acima do teto da meta do Banco Central para o país, que é de 6,5%. O maior aumento de preços foi em habitação, 13,38%, alimentos 11,43% e transportes 11,14%. A caderneta de poupança teve a maior fuga de recursos da história em 2015. No ano passado, as retiradas de recursos da caderneta de poupança superaram os depósitos em 53 bilhões e 500 milhões de reais, segundo o Banco Central. Foi a primeira vez em 10 anos que mais recursos saíram que entraram da caderneta e a maior fuga de valores desde o início da série histórica, em 1995. Até então, o ano com maior saída de recursos havia sido 2003, quando quase 10 bilhões e meio de reais deixaram a caderneta de poupança. Apesar da Sabesp ter anunciado que o Cantareira saiu da reserva técnica, especialista afirma que o maior reservatório do sistema continua no volume morto. Formado pelas bacias dos rios Jaguari e Jacareí, o reservatório ainda precisa de bombeamento para a captação. No sistema, só é considerado volume útil a água que é retirada por gravidade. As chuvas de verão foram um alívio para os reservatórios que formam o sistema Cantareira. Tanto que no último dia 30 de dezembro, a Sabesp divulgou que o manancial havia saído do volume morto, que é quando o nível da água não chega aos túneis de captação e é necessário bombear a água que fica abaixo desse nível para a boca dos túneis. Mas a situação não é bem essa. Na represa Jaguari-Jacareí, a principal do sistema Cantareira, o túnel que leva a água adiante só consegue captá-la por gravidade se o nível chegar a 820 metros e 80 centímetros. Só que nesta quarta-feira, o reservatório atingiu menos do que isso, apenas 818 metros e 64 centímetros. Ou seja, para ser captada, a água daqui ainda precisa de bombeamento, o que significa que esta parte do Cantareira continua no volume morto. A questão foi levantada pelo biólogo Fernando Reinach em um artigo no jornal O Estado de São Paulo. Ele afirmou que o Cantareira está claramente se recuperando e tudo indica que no início de 2016 ele sairá do volume morto, mas por enquanto isso não aconteceu. Os primeiros reservatórios do sistema Cantareira ficam na região de Bragança Paulista e compõem a maior de todas as represas. As águas seguem para o reservatório do rio Cachoeira, em Piracaia, e em seguida para o reservatório do rio Atibainha. De lá, as águas saem do rio Piracicaba e são encaminhadas para as bacias do rio Juqueri, chegando ao reservatório Paiva Castro, em Mairiporã.
A água desce por gravidade pelos 4 grandes reservatórios, do Jaguari-Jacareí até o Paiva Castro. Do Paiva Castro, é preciso utilizar um sistema de bombeamento à estação elevatória de Santo Inês para fazer a água subir até um pequeno reservatório chamado Águas Claras, no alto da Serra da Cantareira. A Sabesp diz que a represa Jaguari-Jacareí ainda está abaixo do nível de transferência por gravidade porque a companhia maneja as águas para as represas mais próximas da capital, onde ocorre o tratamento e a distribuição. E a chuva volta gradativamente à capital paulista após 4 dias de ar seco. Mas a chuva mesmo, forte e generalizada, só deve acontecer na semana que vem. Vamos à previsão do tempo. Após a saída de uma massa de ar seco polar, a chuva volta em todo o estado. A nebulosidade aumenta e tanto no oeste como também no norte paulistas, a chuva já pode começar desde cedo. Nas outras áreas, ela só deve vir à tarde e de forma bem isolada. No centro-oeste, máxima amanhã de 33 graus em Marília e em Presidente Bernardes. No centro-norte, máxima de 34 em São Carlos e também em Bauru. E na faixa leste, o termômetro dispara na região de São José dos Campos, onde a máxima pode chegar aos 35 graus. Amanhã e sábado, o sol ainda aparece pela manhã e as pancadas de chuva são esperadas para o período da tarde. Máxima de 31 graus nos 2 dias. E no domingo a nebulosidade aumenta e o céu fica nublado com chuva a qualquer hora. A máxima cai para os 27 graus. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Não deixe que as marcas do tempo apaguem o brilho do seu rosto. Chegou Imecap Anti-Sinais, um tratamento inovador no combate ao envelhecimento da pele e na prevenção das rugas. Só Imecap Anti-Sinais combina creme e cápsulas e é produzido com nanotecnologia, por isso age nas camadas mais profundas da pele. Os resultados são surpreendentes. Tenha uma aparência sempre jovem com Imecap Anti-Sinais. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, determinou a revisão de contratos com valores acima de R$ 750 mil. Segundo o decreto publicado no Diário Oficial, os contratos deverão ter o custo reduzido em pelo menos 15%. Os cortes incluem gastos com informática, telefonia, limpeza, manutenção predial, controle de portarias de edifícios e vigilância patrimonial. Com a medida, o governo espera economizar R$ 200 milhões. As secretarias de governo têm um prazo de 90 dias para apresentar um relatório com as reduções de gastos. E o governo vai reabrir em fevereiro a licitação para o término de estações da linha 4 amarela do metrô. As obras estão paralisadas há 6 meses. A licitação visa concluir as estações Higienópolis, Mackenzie, Oscar Freire, São Paulo, Morumbi e Vila Sônia, além de uma extensão do pátio de manobras. O contrato com o consórcio formado pelas empresas Isolux, Corsan, Corvian foi rompido no final de julho de 2015 por causa de atrasos. Em novembro do ano passado, o governo havia lançado edital para qualificar as empresas interessadas em participar da concorrência. Na época, a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos previa que as obras seriam retomadas a partir de abril deste ano. O projeto, que está substituindo os antigos pontos de ônibus da capital paulista, completa 3 anos, a metade do prazo previsto para ser concluído. O problema é que muitos pontos já precisam de reparos, principalmente por causa do vandalismo. Já há 3 anos, quem circula por São Paulo conhece as novas instalações de pontos de ônibus implantadas em quase toda a cidade. São modelos revitalizados que dão modernidade à capital e um mínimo de conforto aos usuários. De acordo com a Prefeitura, 4 modelos diferentes estão sendo implantados desde 2013. E até 2019, a expectativa é instalar 6.500 novos abrigos e 12.500 totens. Um investimento previsto de mais de 300 milhões de reais. No entanto, na metade do prazo de execução, o problema mais visível é o vandalismo, principalmente com a pichação. De acordo com a Prefeitura, quando riscados, os vidros não são trocados e o mobiliário só é substituído em casos de grandes danos, como batida ou acidente.
E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã.